Louvado seja o nome da eterno e poderoso Deus. Tiago capítulo 3, versículo 6 em diante. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Todos encontraram? Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga pastor. Misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Encontraram? Capítulo 3. O capítulo é o 3. Nós vamos começar do versículo 6. Tiago, capítulo 3, versículo 6 em diante. Ou adiante. Amém? Diz assim: ora, a língua é fogo e mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da experiência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se tomam e têm sido tomados pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênçãos e maldições. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Caso pode a fonte jorrar no mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona? Ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém? Amém. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Jesus hoje quer nos libertar, irmão, de algo. Louvado seja o nome do Senhor, que talvez você nem perceba às vezes. Às vezes você nem percebe que é um pecado. Louvado seja o nome do Senhor, que pode te levar ao fogo eterno. Oh, aleluia. A nossa maneira, louvado seja o nome do Senhor, de se expressar, de falar. A nossa maneira, louvado seja o nome do Senhor, por muitas das vezes errônea. Porque nós queremos adorar um Deus que é santo, que é majestoso, que é maravilhoso. Mas muitas das vezes nós não queremos respeitar aqueles que são imagem e semelhança dele. Você já percebeu, louvado seja o nome do Senhor, que algumas pessoas, eu não sei, louvado seja o nome do Senhor, se tem aqui, mas se tiver hoje, Jesus vai libertar. Algumas pessoas, louvado seja o nome do Senhor, conseguem conversar com outras pessoas cara a cara, e depois elas conseguem ainda dizerem que são amigos dessas pessoas, e quando elas saem, elas conseguem descaradamente falar dessa pessoa. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Jesus nos ensina, irmão, a nos portarmos diferente. Algumas coisas, louvado seja o nome do Senhor, têm que ficar definidas para nós. Como, pastor? Nós temos que refrear nossa língua. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que controlá-la. Por quê, irmãos? Porque ela pode te levar para o inferno. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. E algumas pessoas gostam dessas coisas, irmãos. Você já percebeu que fofoca é uma das matérias mais lidas? Louvado seja o nome do Senhor, do mundo inteiro.
Algumas pessoas gostam desse negócio. Louvado seja o nome do Eterno e Poderoso. Vira as costas. E essas pessoas que não têm entendimento de Deus começam a falar mal uma dos outros. Se tem uma coisa que eu tenho sido preparado por Deus, é o seguinte: eu sei que algumas pessoas fazem isso e até é bom. Eu não estou dizendo que não é bom, porque não é todas as pessoas que fazem esse tipo de coisa que são errôneas. A Bíblia diz que aquele que te lisonjeia estende uma rede diante de teus passos. Aquele que te elogia é o primeiro a falar mal de você. Claro que não é todas as pessoas que fazem isso, mas pessoas que não sabem refrear sua língua, pessoas que não sabem, louvado seja o nome do Senhor, fazer conforme aquilo que o Senhor assim determinou. A Bíblia vai dizer, irmão, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor, irmão, Ele não ia, louvado seja o nome do Senhor, calar a torcida que fomega. Você já leu isso? Ele não ia gritar nas praças. Louvado seja o nome do Eterno e Poderoso Deus. Por que isso, irmão? Porque Jesus não ia contender com palavras com as pessoas que não fossem aproveitadas. A Bíblia vai dizer, irmão, que um dia os saduceus chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, Moisés falou um negócio para nós. Eles estavam querendo pregar uma peça em Jesus para Jesus falar mal de Moisés. O que foi que Moisés falou para vocês? Senhor, ele falou uma situação e eu vou contar agora para ti. Ele disse: como é? Senhor, teve uma mulher que ela tinha um marido, e aí o marido dela morreu. Aí o irmão dele, para suscitar, que é lei, descendente, se casou com ela, mas ele também morreu. Aí veio outro irmão até chegar no sétimo. Senhor, na ressurreição, quem é o marido dela? E o Senhor sabiamente falou para ele: vocês errais e não conheceis as Escrituras e o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam-se e nem dão um casamento, serão como os anjos. Eles queriam pegar Jesus no falar, irmão. Queriam pegar Jesus em blasfêmia. E muitos de nós são pegos dessa forma. Louvado seja o nome do Eterno e Poderoso Deus. Muitas pessoas, louvado seja o nome do Senhor, não têm entendimento acerca daquilo que é para se falar. E aí tagarela, fala o que pensa, não sabendo nós, irmãos, que é mais uma artimanha de Satanás para nós pecarmos. A história diz, irmão, louvado seja o nome do Eterno e Poderoso Deus, John Roosevelt, o homem do ganso, louvado seja o nome do Senhor, o homem que pregou o Evangelho, e a igreja romana, louvado seja o nome do Senhor, procurava esses homens para matar, porque não aceitava a pregação genuína do Senhor. E eles pegaram ele, colocaram um pano na sua cabeça, e ele balbuciava palavras, e eles encostaram para ouvir, porque eles diziam que ele era um blasfemo, que tudo que saía da boca dele era blasfêmia contra a igreja. Oh, aleluia! E eles chegaram para perto com a multidão para ouvir aquilo que aquele homem falava, porque eles incitaram a multidão dizendo que ele estava xingando. Quando eles chegaram para perto, eles ouviram uma das profecias que aquele homem citou. John Roosevelt falou para eles: hoje vocês matam um ganso, mas daqui a 100 anos o Senhor levantará um cisne sobre essa terra, e vocês não poderão matar. Aleluia! Homens, louvado seja o nome do Senhor, que profetizaram nessa terra, tem que entender que a nossa linguagem tem que ser diferente. Não podemos nós, louvado seja o nome do Senhor, adorarmos ao nosso Deus e depois amaldiçoarmos outras pessoas. Um dia um irmão falou para mim
Disse, irmão, é errado nós abençoarmos as pessoas. Eu disse, por quê, irmão? Porque elas nunca vão se converter. Eu disse, irmão, então muda algumas coisas da Bíblia. Porque a Bíblia diz que onde Jesus chegava, abençoava o povo. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você acredita que na multiplicação dos pães os discípulos queriam despedir o povo? Por quê, irmão? Porque não queria abençoar o povo. Não tinham experiência. E Jesus falou um negócio para eles, para nós entendermos também. Dê vocês de comida a eles. E ele disse que eu não podia abençoar o povo. Irmão, você não pode abrir a sua boca para abençoar as pessoas, não. A Bíblia fala que o Senhor disse assim para Abraão: Abraão, eu amaldiçoo os que te amaldiçoaram, mas eu abençoo aqueles que tu abençoa. Dessa boca não pode jorrar o que é doce e o que é salgado, irmão. Não pode jorrar o que é bênção e maldições. Quem tem autoridade de amaldiçoar alguém é Deus. Glória a Deus. Eu não. Eu não vim para amaldiçoar aqui ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Da minha boca só pode sair bênçãos. Eu não posso adorar o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, depois falar mal de outras pessoas, por causa dos seus erros. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, irmãos, para a gente não julgar, para não ser, porque da mesma forma que nós fomos medido, que a gente medir, também medirão a gente. Louvado seja o nome do Senhor. Como a gente encontra pessoas, irmãos, para apontar os outros, para dizer isso e aquilo outro, para falar mal das pessoas, para falar mal disso, falar mal daquilo. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Um dia na Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, aconteceu um episódio. A Bíblia diz que Jesus conversou com Pedro, e aí eles iam caminhando, não sei para onde. E aí Pedro quis falar mal de João e disse: Senhor, o que é que tu acha desse aí? O Senhor disse: e o que te importa se eu deixar ele vivo, até ele ver o meu reino e a minha glória? Deus abomina isso. Deus abomina a contenda entre os irmãos. Cuidado no seu falar, na sua forma de se expressar, no xingamento na sua casa. Como eu falei, o Senhor Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. É um atributo de Deus. Algumas pessoas dão glória a Deus, mas nas suas casas xingam. Nas suas casas falam mal dos outros, falam mal de autoridades. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Da tua boca tem que jorrar, irmão, o que é doce. Porque dentro de você, irmão, tem o Espírito Santo. E o Espírito do Senhor, ele é santo. Ele não pactua, irmão, com esse tipo de comportamento. A Bíblia diz em Colossenses, irmãos, que o nosso proceder e falar tem que ser diferente. E só o que a gente vê, irmão, é a pessoa xingando e dizem que serve a Deus. Muda o comportamento, muda a forma de falar. Louvado seja o nome do Senhor. Começa a se comportar melhor. Na narrativa que Tiago fala aqui, irmão, ele diz que nós conseguimos controlar todos os animais. De fato nós conseguimos, mas a língua, as pessoas não conseguem se refrear mais ela. E esse é o limite, irmão. Tem pessoas que falam palavrão gostando. Louvado seja o nome do Senhor. E depois quer cantar diante da presença. Depois quer adorar. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez algumas coisas tenham acontecido na nossa vida por causa disso. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Você já percebeu isso?
Ou o Espírito Santo não tem falado no seu coração que quando você solta algo que não é para soltar da sua boca, ele tem lhe incomodado? Então por que você não muda? Por que a sua forma de falar não muda? Não, irmão, porque Deus tem que tirar. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não tira nada de ninguém. É você que tem que mudar. É você. É você que tem que assumir um caráter espiritual diferenciado desse mundo. As pessoas gostam de se xingar. Você que serve a Deus tem que ser diferente. O comportamento no falar tem que ser diferente. Porque a tua boca adora um Deus que é santo, que é soberano. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que mudar o nosso comportamento. Já percebeu porque que você jejuou por uma questão na sua vida e não tem acontecido? Porque o nosso jejum não fica lá no céu, nós falamos coisas inadequadas aqui. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Vê o comportamento de Jesus, irmão. Jesus nunca falou, irmão, mais aquilo que era necessário falar. Você não vê Jesus, irmão, xingando ninguém. Você vê Jesus repreendendo segundo a palavra de autoridade sobre a qual ele tinha. Mas xingando você não vê. Mas alguns servos dele, irmão, vivem xingando. Aí passa o dia inteiro cantando. Isso daqui desceu do céu agora, viu, irmão? Passa o dia inteiro ensaiando. Aí diz, hoje o pastor não me deu a oportunidade, irmão, de cantar. O que foi que aconteceu? Porque eu ensaiei. Você ensaiou, você leu a Bíblia, se consagrou, se preparou, mas da sua boca não sai aquilo que é proveitoso diante de Deus. Você não perde o momento de soltar um palavrão. Tudo que faz é xingando. Tudo que faz é blasfemando. Você ora, você lê a Bíblia, mas passa a maioria do tempo falando coisas que não convêm, falando de coisas obscenas. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Guarda a sua língua, para você não se perder na caminhada com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas, irmãos, que nem temem a Deus e falam mal das autoridades eclesiásticas instituídas por Ele. Quantas pessoas, irmãos, falam mal do nosso presidente? E a Bíblia diz em Romanos capítulo 13 que todo, irmão, magistrado é instruído por Deus. E todo mundo fala mal dele. A Bíblia pede para nós orarmos, não é falar mal. As pessoas xingam. E a maioria, irmão, eu vejo que há pessoas que dizem que servem a Deus. Irmão, mas ele é assim ou é assado, meu amigo? Quem colocou lá foi Deus. Não foi eu nem você. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não é do jeito que eu queria, não é do jeito que nós queremos, não, é do jeito que Deus quer. Louvado seja o nome do Senhor. É do jeito que Ele quer. Um dia Ele falou para um pastor, irmão. Ele disse assim: Ananias, vai numa rua chamada direita. Eu queria que tu conversasse com alguém, colocasse as mãos para curar, porque eu tenho escolhido ele para o meu reino. Tem alguns, louvado seja o nome do Senhor, que acham que pode falar com Deus o que quer. Senhor, mas eu tenho ouvido falar. Olha, Ananias estava embriagado com aquilo que o povo já estava falando de quem? De Saulo, sem saber nem a procedência agora da revelação que o próprio Deus estava trazendo para ele. Não, mas irmão, bem que não presta não.
Pois é, não presta mesmo não. As pessoas concordam sem conhecer. Ananias já estava embriagado, pastor Carlos, com aquilo que as pessoas tinham falado para ele. Muitos eu tenho ouvido falar acerca desse homem. E Jesus está dizendo para ele ir. E ele está questionando ao Senhor, porque ele ouviu falar de Saulo. Não é aquilo que você ouviu falar de alguém, irmão. É aquilo que o Senhor está falando para você. Muda o comportamento. Glória a Deus. Muda. O Senhor disse algo para ele, irmão, que é para nós aprendermos. O que? Ele disse assim, ó, vai. Porque ele é um vaso escolhido para mim. Aleluia. As pessoas estão falando mal de alguém aí? É vaso escolhido de Deus. Pode não prestar para alguém, mas para ele ainda presta. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Pode não ser bom bastante para alguém, irmão. Pode falar mal, pode dizer qualquer coisa. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Pode dizer o que quiser, mas é ungido de Deus. Quem escolheu foi ele. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz no capítulo 16 de Mateus, lá em Cesareia de Filipe, o Senhor mandou os seus discípulos evangelizar, e ele esperou em um ponto. Quando os discípulos chegaram, o Senhor disse assim: o que o povo falou que eu sou? Aí eles disseram assim: Senhor, as pessoas falaram que o Senhor é Jeremias. Outras, Senhor, falaram que o Senhor é João que ressuscitou. Outras dizem que o Senhor é um dos profetas antigos. E ele disse assim: e o que vocês dizeis que eu sou? Por que, irmão, que Jesus está falando isso? Porque a opinião de algumas pessoas mudam quando elas ouvem fofoca de outras. Quando elas ouvem falar de outras pessoas, para elas, a opinião delas mudam. Louvado seja o nome do Senhor. Não escute fofoca. Se alguém chegar lá na sua casa e dizer: rapaz, a irmã Aldine é isso, é aquilo outro, diga para ele essa mesma palavra: hipócrita. Vai para a tua casa e se converte diante de Deus. Se ela é alguma coisa ou deixa de ser, é problema dela com Deus. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Nenhum dos discípulos, irmão, ousaram e falaram alguma coisa, só Pedro. Pedro disse: Senhor, não mudou nada. Eu disse para eles que o Senhor é o Filho de Deus. Os discípulos já tinham visto coisas grandes que Jesus fez, mas só o que o povo falou lá mudou o pensamento deles. Cuidado, irmão, para você não mudar o pensamento de uma pessoa que acredita em Jesus. Cuidado para você com a língua. Não mudar o pensamento de pessoas que adoram o Senhor em espírito e verdade. As pessoas com palavras, louvado seja o nome do Senhor, estavam querendo impedir de Bartimeu receber o seu milagre. Só para você ver, e a Bíblia diz que essas pessoas andavam com Jesus. Você impede de alguém vir a Jesus, irmão? Com as suas palavras? Não, pastor, eu não falo para ninguém não, eu faço a convidar a ir para a igreja. Não é assim, irmão. Tem pessoas que chegam perto de outras pessoas e dizem assim. Aí o ímpio diz assim para ele: como é que tá? Tá tudo bem? Ele diz: não, não tá bem não. Na minha casa está faltando isso, aquilo outro. Ninguém vem para a igreja servir a Jesus, irmão, desse jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo disse que não sentia falta de nada, porque ele sabia viver lá embaixo e também sabia viver lá em cima. O crente tem que ser assim. As palavras de um crente têm que ser motivador, irmão. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. As palavras daqueles que andam com Jesus têm que ser, irmão, motivadores. Aquilo que sai da tua boca, irmão, tem que ser doce.
Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Moisés mandou 12 homens ir lá em Canaã ver como é que era lá, se a cidade era forte, se tinha de fato frutas, se era de fato uma terra que mandava leite e mel. Quando os 12 chegaram, apenas 10, porque Josué e Caleb foram diferentes. A Bíblia diz que os 10 fizeram, só falando, irmão, eles fizeram a congregação inteira chorar. E os filhos de Israel, irmão, murmuraram dentro das suas tendas, dizendo que o Senhor trouxe eles lá para ser presa diante dos outros. Só o falar, irmão, pode derrubar um exército inteiro. Louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra que você disser errada para uma pessoa pode desmotivar ela de vir adorar esse Deus. Glória a Deus. Estava todo mundo passando debaixo do meu ouvido, porque não podia ver. Alguém passou perto dele, eu não sei se ele pegou nela e disse assim: quem é? Ele disse: Jesus o Nazareno. Ninguém quis levar ele até Jesus, porque é isso que nós devemos fazer, trazer as pessoas. Não importa o jeito que elas estão, importa que Jesus tenha o poder ainda de uma transformação genuína naqueles que querem servir a Ele. Ele começou a gritar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. As palavras que saíram da boca dele, irmão, foi eficaz para tocar o coração de Deus. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. E Jesus disse assim, ó, para aqueles que repreendiam ele: porque nós não é para repreender as pessoas, é para trazer elas a Cristo. Você já percebeu que alguns de nós, com todo respeito, está sendo gravado e eu vou falar a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Já percebeu que alguns de nós parece que não se converteu a Jesus? A gente só quer apontar o dedo às pessoas que ainda não servem. Ah, aquela pessoa é assim. Ah, aquela pessoa é assada. E quando você não era crente, como era que você era? Eu era drogado, viciado. Eu era dependente químico. Você acha que eu não queria ouvir uma palavra de Deus, não? Você acha que eu não queria ouvir uma palavra de amor, não? Você acha que eu não queria ouvir das pessoas dizerem assim: ei, Jesus te ama. Sabe como é o nosso comportamento? Jesus não quer aquele filhinho ali não, que ele é drogado. Jesus não quer aquela ali não, que é prostituta. E é diferente o nosso linguajar, irmão. O nosso linguajar tem que ser diferente. Aquilo que sai da nossa boca tem que ser diferente. As pessoas não têm que olhar para nós e ver nós como tagarelas. Não. As pessoas têm que olhar para nós e ver o brilho de Cristo em nós. Porque da nossa boca tem que proceder, irmão, a palavra de Deus. Nós temos que mudar o comportamento. Nós temos que ser diferentes dessa terra. Enquanto as pessoas maldizem uns aos outros, nós podemos falar do bem que Jesus nos fez. Nós podemos usar essa língua que Deus nos deu, não para blasfemar as pessoas, a falar mal delas, não. Nós podemos usar a boca que Deus nos deu para glorificar o nome de Deus, falando da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que mudar a forma de falar. Nós temos que ser diferente. A nossa boca não pode ficar mais nesse tipo de ato pecaminoso. Nós passamos um culto desse glorificando e exaltando o nome do Senhor. Mas quando o filho faz alguma coisa, nós dissemos que ele é filho do diabo. Profetiza coisas malditas na vida dos seus familiares. E tem pessoas que estão acostumadas a xingar, irmão, que se tu empurrar ela diz: diabo, ela é acostumada. É espontâneo isso mesmo. Porque, irmão, ainda não houve uma libertação. Se você pratica isso, irmão, hoje você tem que mudar. Porque Jesus, ele tem ainda esse poder de libertar-nos
de todo mal. Eu não sei você, irmão. Eu não sei quem não quer. Mas nós temos que mudar o nosso proceder em falar. Tem que ser diferente. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Temos que ser diferente. Nós usamos muito a linguagem mundana e se esquecemos da de Deus. Nós usamos muito a gíria dessa terra e se esquecemos de expressar o que é mais importante: a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Quando uma pessoa precisar ir por perto de você, irmão, escute o que o Espírito Santo está falando. Porque eu sou um miserável pecador. Eu não presto para nada. Eu sou apenas pó e cinza. Louvado seja o nome do Senhor. Eu só sou alguma coisa porque Ele é, irmão. Porque se não fosse vaso, eu não prestaria para nada. A glória é dele. Quando uma pessoa chegar perto de você, irmão, não a trate mal. Fale de Jesus para ela. Irmão, mas ela falou grosseria comigo, irmão, e até me xingou. Não importa se ela fez isso. Importa que Jesus quer usar a tua boca para falar o que convém. Pregue o evangelho da fraternidade, do amor para ela. A Bíblia diz que o evangelho é pregado na paz. Se eu e você, irmão, tivermos a prática de xingarmos na nossa casa, nós xingamos em qualquer lugar. Se o nosso comportamento é obsceno nas palavras, irmãos, nós vamos fazer isso em qualquer lugar. E sabe qual vai ser o nosso testemunho? De pessoas que frequentam a igreja, mas não são aquilo que dizem que são. Sabe o que está acontecendo? Muitas pessoas vivem uma vida dupla. Aqui na igreja são crentes, mas quando saem, só conseguem falar coisas que o inimigo de nossas almas gosta e quer. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Comece a se expressar diferente. Comece a falar diferente. Esse seu filho que não vem para a presença do Senhor, comece a tocar nele e a profetizar: você é uma bênção do Senhor na minha vida. Esse seu pai que ainda não veio, hein? Fala que ele é de Jesus. Esse teu familiar que ainda não serve Jesus, fala mal do Senhor. Não tem problema não, diga com a sua boca que ele é um vaso escolhido de Deus. Proceda diferente no seu falar. Você já percebeu que alguns de nós amaldiçoam a família inteira? Alguns de nós não sabem se expressar. Alguns de nós levam tudo ao pé da letra quando se zanga. Você se lembra da mulher que chegou para Eliseu? Olha o jeito que essa mulher está, irmão. Olha o que essa mulher está falando. O meu marido morreu e ele era servo do Senhor, era profeta. E eu vim aqui porque o credor veio e quer levar meus 2 filhos. E Eliseu disse assim: o que é que tu tem em casa? Ela disse: eu não tenho nada, só um pouquinho de azeite. Olha só a desmotivação da palavra dessa mulher. Se ela estivesse falando para um ímpio, irmão, ela tinha afastado ele de Jesus. Se ela tivesse falado a um crente que não está fixado totalmente na presença, tinha desviado. Ainda bem que ela falou para um homem de fé. Ele disse assim: pega os teus 2 filhos e fecha a porta. Pede as vasilhas aos vizinhos e pega o pouquinho de azeite que tu tem e coloca nas botijas, porque assim diz o Senhor. Glória a Deus. O que sai da boca de Deus, irmão, é poderoso. O que sai da tua boca também tem que ser. Controla essa tua língua. Não comece mais a blasfemar, a falar xingamentos.
Fala coisas de Deus para as pessoas ouvirem, para elas serem transformadas. Irmão, mas tem uma pessoa lá perto de casa que ela me xinga todo dia. Diz coisas boas para ela. A Bíblia pede para nós orarmos, irmãos, pelos que nos maldizem. Seja diferente. Seja diferente, irmão, no falar. Fale coisas boas. Profetize coisas boas. Atraia coisas boas para dentro do teu lar. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Um dia, para encerrar, o Senhor mandou Tiago e João evangelizar. Eles foram lá em uma aldeia de Samaria. E a Bíblia diz que eles dois chegaram zangados. Pelo comportamento deles dois, só podia estar zangado. E aí eles chegaram e disseram assim: Senhor, lá não quiseram te receber. Porque tem alguns de nós que somos assim. Quem não quer receber Jesus, irmão, respeita. Jesus falou uma coisa que é para fixar em nossos corações, assim, ó: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si, tome a sua cruz e segue-me, não é? Mas é aquele que quiser. Jesus não obriga ninguém a querer ele, você quer obrigar? É o filho de Satanás. Não quis Jesus não. Hoje Deus pode abreviar um momento para ele vir. Quanto tempo demorou para você vir para a presença de Deus? Quantas pessoas pregaram para você? Para mim as pessoas pregam dentro dos 13 anos. E eu só vim com 25 anos de idade. Essa palavra que eles pregaram para mim, um dia fixou. E deu fruto. Hoje eu sou pastor para a glória de Deus. Jesus disse assim, eles falaram assim: Senhor, Tiago e João, nós podemos orar para destruir fogo sobre aquela cidade? Ele diz: de que espírito vocês são? Eu não vim aqui destruir as almas, eu vim salvá-las. Foi o que Jesus veio fazer aqui? Salvar. Então para de usar a tua boca para condenar a humanidade. Começa a usar essas palavras que Deus, irmão, colocou na tua boca para profetizar coisas boas no teu bairro, na tua cidade, no teu país, na tua casa, na tua vizinhança. Deixa as pessoas falarem mal de você, não é necessário. Você viu, irmão, José falando mal da mulher de Potifar aonde? Mas ela acusou ele, não acusou? E depois que ele ficou sendo governador, poderia mandar ela para lá ou não poderia? A calúnia, irmão, que as pessoas podem fazer na minha e na tua vida, elas não vão pegar, irmão. Ela só destrói você se você deixar ouvir. Não dê ouvidos, irmãos, àquilo que é de ruim que as pessoas falam. Fala coisas boas para elas ouvir, aquilo que Deus tem feito na tua vida. Mude no seu falar, mude. A Bíblia diz, irmãos, 6 coisas o Senhor abomina, a sétima, 6 coisas ele odeia, a sétima ele abomina. Qual é, irmão? Irmãos que levam contenda entre outros irmãos. Não aceite lá na sua casa. Se algum irmão for falar de alguém lá, não aceite. Porque você está virando um fofoqueiro se você aceitar. E a Bíblia diz, irmão, que toda palavra frívola que nós soltarmos, nós vamos ter que prestar conta no dia do juízo final. Tudo que você fala, irmão, vai ser prestado conta lá. Viu? Você que gosta de xingar, tudo naquele dia vai ser colocado em conta. Tudo. Então aprenda nessa noite. Seja liberto em nome de Jesus dessa forma inadequada de muitas pessoas que falam. Para de xingar, irmão. Para de falar coisas obscenas. Para de viver condenando as pessoas. Nós não temos esse poder. Quem tem autoridade para julgar a humanidade é Deus. Nós só podemos passar essa palavra em diante. O que é, irmão? Pregando. Não foi isso que ele disse? Ide por todo mundo e pregai
O Evangelho é toda criatura. Quem condena é Deus. Quem leva para o céu também é Deus. O nosso trabalho aqui é glorificar o nome do Senhor no nosso proceder e no nosso falar. Então adore ao Senhor da forma que Ele quer. Amém? Amém. Vamos se pôr de pé.